TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas, falando sobre futebol, futebol potiguar, futebol do Nordeste, futebol brasileiro. Me deixa começar pelo jogo da seleção brasileira, porque hoje nós teremos Brasil e Peru em Brasília, a partir das 21 horas e 30 minutos. Seleção brasileira com novidades. Na realidade, 3 jogadores entram hoje como titulares. O Wanderson entra no lugar do Danilo, o Gerson entra no lugar do Paquetá, que recebeu cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, e o Bruno Guimarães entra no lugar do André. Com isso, pelo menos na teoria, será uma equipe bastante ofensiva, porque Wanderson é ala, Danilo é um zagueiro, Danilo não é nem lateral, é um zagueiro, o André é mais de pegada, o Bruno Guimarães é um jogador que sai muito mais para o jogo, Gerson tem uma qualidade excepcional em relação ao Paquetá. E no ataque, praticamente com 4 homens, né? Porque quando você olha para o Rafinha sendo esse 10, o Rafinha não recompõe tão bem. Então você vai ter 4 atacantes. Savinho pelo lado direito, Rodrigo pelo lado esquerdo, com o Igor Jesus centralizado. E o Peru, hein? O Peru vem de uma vitória sobre o Uruguai. Agora, convenhamos, a situação atual do Peru, ela é muito complicada, porque o Peru é o vice-lanterna, só não é o lanterna, porque venceu o Uruguai dentro de casa e o Chile perdeu para o Brasil. Senão, hoje quem seria, na realidade, o lanterna seria o Peru. Olha só, seleção brasileira, Pedro, ela é a favorita? É favoritíssima, tá? Não tem como você dizer diferente. Inclusive, acredito eu, possivelmente até goleando. Agora, como no futebol nós sabemos que nem sempre a prática acompanha a teoria, né? Então vamos ver como é que fica. Eu continuo entendendo que Dorival Júnior não vai muito longe, não chega muito longe. O grande problema é quem colocar no lugar do Dorival Júnior. Qual é o técnico hoje no futebol brasileiro que você diz, pode ser esse aqui? Não tem, não adianta, não tem. Alguns falam em Abel Ferreira do Palmeiras. Abel Ferreira é o maior vitorioso da história do Palmeiras, fato. Agora, Abel Ferreira é um cara que não tem controle, sabe? Então fica difícil você olhar para um cara daquele comandando uma seleção brasileira, né? Tem que ter respeito pelos seus subordinados, e ele não tem, né? Pela arbitragem, por torcida e por aí vai. Não esqueça o seguinte, você é um exemplo, você é um exemplo. Se pudéssemos escolher, tá? Você tem aí 4 técnicos a nível mundial, que seria o técnico da seleção brasileira, um dos técnicos da seleção brasileira, ou o técnico da seleção brasileira. Klopp, Pepe Guardiola, Ancelotti, Mourinho. O problema é que nenhum deles quer essa batata quente. Aliás, quem é que quer comandar uma equipe que você não manda? Quem manda são os empresários, né? É difícil, é muito difícil. Aí vocês estão vendo os lances aí dos treinos, em um dos treinos, no caso da seleção brasileira, mas praticamente já definida a seleção. Ederson no gol, né? Wanderson, o Marquinhos, o todo duro lá, do Guimarães, na esquerda, não sei se deve ser o último que jogou lá, o do Monaco. Aí o meio de campo, Bruno Guimarães, Gerson, com Rafinha sendo esse 10 centralizado, 3 atacantes. Savinho, Igor Jesus e Rodrigo. Nem de longe é a seleção que qualquer brasileiro escalaria, nem de longe, né? Mas é como eu digo a vocês diariamente, nós estamos numa situação em que nós não estamos nos dando o luxo de escolhermos, porque quem define são os empresários. O maior exemplo disso é o Igor Jesus, está aí. Igor Jesus veio de graça para o Botafogo, vindo da Arábia. O Botafogo, segundo informações, já tem proposta de 10 milhões de dólares por ele, que é 30. E vai conseguir, porque tem a história da minutagem, né? E ele está tendo minutagem na seleção brasileira. Infelizmente, isso faz parte, né, vamos dizer assim, do dia a dia, né, dos empresários, dos dirigentes. Todo mundo ganha com isso.
Eu sou irado quando o cara diz, não deveria dizer isso. Como não? Todo mundo sabe que é assim que funciona, e entendeu? Mas aguardemos. Então, não esqueçamos, Seleção Brasileira Peru, hoje, 21h30. Vamos falar de segunda divisão do campeonato estadual. Ontem tivemos um jogo isolado. O Rio Grande venceu a equipe do Apodi por 1-0. Com este resultado, o Rio Grande assumiu a vice-liderança. O líder é o QFC, o Quinho, com 10 pontos. O Rio Grande é o segundo colocado, com 7 pontos. O Alecrim, que até ontem era o segundo, passou a ser o terceiro colocado. O Laguna já disse que vai ao TJD. Eu confesso a vocês, para mim, se ele vai ou não vai dar em nada. Porque o Laguna foi o grande errado da história. Por mais que você queira dizer que não, mas o Laguna foi o grande errado. E por quê? Porque, eu pedi uma ambulância, pessoal. O mandante tem que pedir uma ambulância, ela tem que estar no estádio 2 horas antes do início da partida. 2 horas. Não é faltando 15 minutos para começar a partida. Sabe por quê? Antes de começar o jogo propriamente dito, você tem o aquecimento dos jogadores, alguém pode passar mal, um torcedor na arquibancada pode passar mal. Lembram de um jogo do ABC, esse ano ainda, na Série C, tá? Um torcedor, no intervalo, aquela brincadeira que tem com os sócios, o cara, se eu não me engano, quebrou o pé ou foi o tornozelo. A ambulância teve que se deslocar para levar ele para o hospital. O que aconteceu? O árbitro não reiniciou o segundo tempo enquanto a ambulância não retornou. Fato. É assim que tem que ser. Aí o Laguna, né, alegou o seguinte, o Gustavo, que é o dirigente do Laguna, nós pedimos uma outra ambulância e demorou para chegar. Aí, amigo, ninguém tem nada a ver com isso. Infelizmente, é a mais pura realidade. Eu questiono o fato da federação ter 2 ambulâncias e a informação é que as ambulâncias da federação só podem atuar ou no Frasqueirão, ou no Arena das Dunas, ou no Osnaldo Martins. Isso é em Natal. Por que não Grande Natal, Barretão, Goianinha, tão pertinho, pô? Pô, vamos lá. Ambulância quebrou. Opa! Federação, manda voando a ambulância para cá. Eu tenho certeza que teria chegado mais rápido do que ainda ir atrás de uma nova ambulância. Não é verdade? Mas os caras que comandam o futebol do Rio Grande do Norte, eles se acham mais inteligentes do que todo mundo. Mas não é isso, não. Eles se acham inteligentes porque eles ganham muito dinheiro com o futebol do Rio Grande do Norte. Então, para eles poucos estão se lixando para o futebol do Rio Grande do Norte. Eles querem se darem bem. Isso é que é o importante. É assim que funciona e todo mundo sabe disso. Série B. Ontem tivemos um jogo que teve um nordestino diretamente envolvido. No caso, o CRB. E o CRB jogou ontem e perdeu para o Guarani, lá em Campinas, por 2-1. Perdeu de virada. Com este resultado, o CRB não saiu do lugar. Isso é, o CRB permanece na zona de rebaixamento. O Guarani, mesmo vencendo, ainda é o lanterna. Olhe a situação do Guarani. Mesmo vencendo, ainda é o lanterna. Você tem Guarani, Ituano, Brusque e CRB. Esses 4 ali, dentro da zona de rebaixamento. E tem alguns outros brigando para não entrarem. Os casos, por exemplo, Chapecoense está ali brigando para não entrar, o próprio Paysandu, que ainda corre risco também de queda, mas eu acredito que desses 4 aí, na pior das hipóteses, 3 deles devem serem rebaixados. Não esqueçamos o seguinte, tá? Esses que estão caindo da Série B vão para C, aonde está inserido o ABC Futebol Clube. O ABC que já tem para o ano que vem, certo? Confiança, está lá, né? O Itabaiana, que subiu da Série D para a Série C, o Retrô, que subiu da Série D para a Série C, quem mais? Tem vários outros. Tem o Anápolis, que subiu da Série D para a Série C. Todos esses clubes serão adversários do ABC Futebol Clube. Então, o ABC sabe que vai encontrar algumas feras no ano que vem. Por falar em ABC Futebol Clube, o ABC continua a sua assina sobre a eleição que acontecerá em 27 de novembro. Segundo informações que circularam ontem, o ABC, os pré-candidatos, estão fazendo um acordo para ver
se eles entram em acertos, né, em relação a alguns nomes a serem contratados de jogadores, e o técnico. Falou-se no nome do Lúcio Flávio, aquele mesmo que foi jogador do ABC. É uma boa, Pedro? Olha, Lúcio Flávio, como treinador, teve 2 atuações péssimas. Botafogo, onde ele pegou a equipe com 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, ainda perdeu o título no ano passado, e depois na Aparecidense, onde ele foi muito mal e acabou substituído, e a Aparecidense caiu para a Série D. Então, Lúcio Flávio foi muito bem como jogador do ABC. Pouco mais de um ano à frente, jogando pelo ABC Futebol Clube, aí sim, conquistou títulos, teve acesso, foi vice-campeão da Série C, tudo isso aí, tá? Então, muito bom para o Lúcio Flávio, o ABC Futebol Clube foi muito bom para o Lúcio Flávio. Não sei se será esse técnico que o ABC precisa. Agora, discordo também quando alguns dizem assim, foi mal em Aparecidense Botafogo. Foi. Por que não pode ir bem no ABC? Não é verdade? Às vezes você pega um treinador que fez grandes trabalhos em outros clubes, que chegam no ABC ou no América ou em qualquer outro clube, não. Quer um exemplo? Eu dou o exemplo. O Alan Hall vinha de 2 belíssimos trabalhos em CRB e Vila Nova. No ABC foi o vexame que foi. Então tem muito isso também. Então não posso dizer que Lúcio Flávio vai chegar aqui e não vai dar certo. Vamos aguardar, vamos esperar para ver. Finalizando, o América Futebol Clube. O América Futebol Clube, a diretoria do futebol, da SAF, marcou uma entrevista coletiva para quinta-feira. Nessa entrevista coletiva, pelo que se comenta, será para anunciar a contratação do novo executivo de futebol. Quem é o novo executivo de futebol? Não é oficial ainda, mas, segundo jornais, blogs, colunas, o executivo de futebol contratado pelo América é o Constantino, chamado também de Tininho, que foi presidente do Santa Cruz de Recife. Beleza. Nunca foi presidente, nunca foi dirigente de futebol, nunca foi executivo de futebol. Beleza. Só que tem um detalhe, pessoal. Como presidente do Santa Cruz, Tininho foi muito mal. Não é à toa que o Santa Cruz está aonde está, ok? Então, é um cara que chega que é uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. Porque nunca foi executivo em nenhum clube. Está vindo ser executivo no América. Vamos torcer para que dê certo? Vamos torcer para que dê certo na realidade. Também se comentou sobre uma possível contratação já do Giba. Quem é Giba? Giba veio do Retrô, era reserva do Retrô. Será que o reserva do Retrô pode ser a solução para o América, atacante? São as coisas do futebol, e principalmente do futebol do América, né? Mas, como no futebol do América, a SAF do América, os caras sabem tudo. Tudo. Pense nos caras sabidões, são os caras da SAF do América. Sabem tudo. Sabem, inclusive, como cair da Série C para a Série D e como não subir no ano seguinte contratando jogadores sem a menor qualidade. Mas os caras sabem tudo. Não adianta você querer argumentar e eles não têm satisfação a dar a ninguém, segundo o pensamento deles, né? Porque, no meu entendimento, tem muita satisfação a dar à torcida americana. Mas para os caras da SAF, não. Satisfação nenhuma. Amanhã já recomeça a Série A. Teremos alguns jogos já a partir de amanhã. Detalhe, Copa do Brasil. Os 2 jogos das semifinais serão no final de semana. No sábado tem Vasco e Atlético em São Januário e no domingo tem Corinthians e Flamengo lá na Arena Corinthians. Sobre esses 2 jogos eu vou falar mais na frente, até porque, repito, hoje tem Seleção Brasileira e amanhã recomeça a Série A. Mas, até lá, tem muita coisa ainda a ser dita e a ser feita. Tá bom, pessoal? Agradecer demais a presença de todos. Hoje nós teríamos aqui o nosso convidado, mas infelizmente teve um probleminha. O grande Marcão ia trazer notícias sobre a Seleção Brasileira direto de Brasília, mas amanhã vamos ver se dá certo, pós-jogo, se nós conseguimos o acesso com ele, porque está meio complicado. Beleza? Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News, falando mais sobre o futebol. Grande abraço a todos e até lá! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.